Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 18. Eu creio muito no poder da palavra. A palavra ela tem o poder de curar, libertar e transformar. E tudo que muitas vezes a gente precisa é uma palavra. Basta uma palavra que a nossa vida ela tem a condição de mudar por causa de uma palavra. Eu já vi pessoas que assistiram um filme e porque assistiram um filme tiveram a sua vida mudada. Eu já vi pessoas que leram um livro e porque leram um livro tiveram a sua vida mudada. Eu já vi pessoas que participaram de um culto e por causa de um culto tiveram a sua vida mudada. Eu já vi pessoas que ouviram uma palavra e a sua vida nunca mais foi a mesma. E eu creio que nessa noite, por causa da palavra de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Deus vai trazer transformação. Mateus é o primeiro evangelho da Bíblia, Mateus capítulo 18, o verso 21. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show, no telão do Data Show. Mas se você tem, acompanhe na sua Bíblia. Quem achou Mateus 18, verso 21, diz: eu vou morar no céu? Quem não achou, diz: eu também vou morar no céu. Todos acharam? Vamos ler o verso 21 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, o verso 21 diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Verso 26, então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos seus verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Só até aí. Curve sua cabeça, feche os teus olhos por um momento, repita essa oração comigo assim e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. Eu que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, os que credes, amém? Dê um aplauso pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz e poderosa. Levante sua cabeça, olhe para mim. Nós estamos hoje no penúltimo dia da campanha. Jesus pagou o preço, e eu preciso entender que preço foi esse que Jesus pagou. Eu falei aqui na semana retrasada, no início dessa campanha, muitas pessoas podem dizer assim: mas por que Deus permitiu que o homem pecasse? Por que Deus permitiu que o homem viesse a cair em pecado? E nós precisamos entender que Deus criou o ser humano, e tudo que Deus criou, Ele criou com livre-arbítrio. Deus nos criou com o direito de escolha.
Deus não nos criou um robô. Deus nos criou livre para a gente escolher. E Ele coloca diante de nós as escolhas para que possamos fazer. Mas o homem decidiu escolher pecar. O homem decidiu escolher errar. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. Ouça, o homem pecou, o homem errou, mas eu pergunto a você, quem pagou o maior preço? Quem foi que pagou o maior preço por causa do erro do homem? Não foi o homem em si que pagou o preço. Quando o homem peca, quando o homem cai em pecado, quando o homem comete pecado, agora o homem estava condenado por toda a eternidade. E ele tinha uma dívida para com Deus que ele jamais conseguiria pagar. E a Bíblia diz que o próprio Deus se fez homem através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio a essa terra e morreu na cruz do Calvário para poder pagar o meu e o seu pecado. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus morreu, meu irmão, para pagar o meu e o seu pecado. Deus, Ele pagou o maior preço. Diga comigo, diga: Deus pagou o maior preço. O maior preço que poderia existir foi Deus que pagou. Pagou o preço por mim e por você. Eu não sei o que Deus viu em nós, mas eu sei que existe algo de bom, existe algo de valor, ao ponto dele deixar a glória, os céus, e vir a essa terra e sofrer no nosso lugar. E hoje eu quero abordar algo muito importante, porque no início dessa campanha nós falamos sobre a natureza divina, aonde Cristo se tornou homem. E quando você para entender o que aconteceu por toda a eternidade, você vai perceber que Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que estava nos céus, Ele decidiu vir a essa terra, cumprir um propósito, uma missão de Deus, e agora Ele se torna homem, um ser humano como cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele morreu na cruz e Ele foi ressuscitado, e recebeu um corpo glorificado. Só que você precisa entender, olhe para mim, você precisa entender que Cristo, Ele estará por toda a eternidade em um corpo como o nosso. Não um corpo carnal, mas um corpo glorificado. Ele agora vai viver por toda a eternidade como uma forma humana. Ele sendo Deus, Ele vai agora ter esse corpo que nós temos, mas um corpo transformado por toda a eternidade. Grande foram as consequências que Cristo sofreu por amor a mim e por amor a você, amém? Mas em tudo isso, Ele é mais do que vencedor. A Bíblia diz que Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, amém? Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que salva, o Deus que cura e que liberta. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga: Jesus é o meu Salvador. Eu quero falar de algo que Jesus praticou nessa terra, que é muito difícil para nós como seres humanos praticar. Não que seja impossível, mas é necessário. Eu quero falar sobre o perdão. O perdão é algo muito difícil, e nós precisamos entender o que é o perdão, precisamos entender como funciona o perdão, para que o perdão e como o perdão deve acontecer na vida do ser humano. Porque muitas pessoas não entendem, quando Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, Ele pagou nos perdoando de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que a dívida que havia contra nós, Ele rasgou, Ele cancelou, Ele decidiu nos perdoar. Não existe nada que eu, nem você possa fazer, que possamos quitar a dívida que a gente tinha com Deus. Não existe nada, a não ser receber o seu perdão, a não ser receber a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E nós precisamos entender o que é perdão. A palavra perdão, ouça, a palavra perdão, ela significa abrir mão. Diga comigo, diga: perdão significa abrir mão, deixar ir,
Quando eu digo assim, eu estou perdoando, eu estou abrindo mão. Quando eu digo eu estou perdoando, eu digo eu estou deixando ir. Perdoar significa abrir mão. A palavra perdão nós podemos traduzir como uma grande perca. Perdão significa uma grande perca. Alguém vai ter que perder. Alguém vai ter que tomar um prejuízo. Quando uma pessoa te deve e você decide perdoar ela, que é uma grande perda, sim ou não? Você decidiu ficar no prejuízo. O perdão é alguém perder algo, é alguém abrir mão, é alguém ficar no prejuízo. E foi isso que aconteceu na eternidade. Deus decidiu nos perdoar. Deus decidiu ficar no prejuízo. Deus decidiu abrir mão da nossa dívida. Deus decidiu nos deixar livre para que possamos receber o seu amor e a sua graça. Amém? Perdão significa abrir mão. Abrir mão, deixar ir. E significa você abrir mão da dívida que existe. Significa você deixar que a dívida seja cancelada. Eu não quero mais receber, está perdoado. E quantas vezes aquelas pessoas que muitas vezes passam tempo sem honrar um compromisso, e você muitas vezes sente de Deus, e você diz assim, sabe de uma coisa? Essa pessoa não tem condição de acertar. Aí você decide assim, eu vou perdoar ela. Você tem até o desejo de receber, mas você olha com compaixão, com misericórdia, e você decide abrir mão, ficar com a perca, e você diz assim, fulano, eu te perdoo, não precisa me pagar. E isso é importante, por quê? Porque Deus fez isso com a gente, amém? Deus fez isso comigo, e Deus fez isso com você. E nós precisamos entender, querido, que o perdão, ele é de suma importância na vida do cristão. O perdão é de suma importância na vida de todo ser humano. A Bíblia diz que Jesus foi perguntado por Pedro, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse não. Não somente 7. Jesus diz, mas 70 vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão, isso por dia. Jesus estava dizendo que o perdão não tem limite. O perdão ele deve ser contínuo. E ele então conta uma parábola, conta uma história de um rei que resolveu prestar conta com os seus servos. E tinha um servo que devia muito dinheiro ao rei. E a Bíblia diz que ele chama então esse servo para prestar conta. E o servo implora, Senhor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. O rei iria mandar pegar a mulher dele, o filho, as coisas que ele tinha e botar eles na prisão para poder pagar a dívida. Mas o rei foi tão bom, o rei foi tão generoso, tão misericordioso, que o rei resolveu perdoar aquele homem. A Bíblia diz que o rei perdoou a dívida que ele tinha, uma dívida impagável. O rei perdoa aquele homem. E aquele homem então sai do palácio alegre, feliz. E quando ele sai alegre e feliz do palácio, porque ele recebeu um perdão de uma dívida imperdoável, ele encontra um amigo dele, um conservo, que também devia a ele. E ele disse, rapaz, paga a minha dívida, paga o que você me deve. E o seu amigo disse, por favor, tenha misericórdia de mim, tenha paciência que eu vou lhe pagar. E ele então ali muito revoltado disse, não, eu quero agora, você vai ter que me pagar. E ele, eu não tenho dinheiro, por favor, tenha paciência comigo que eu vou te pagar. E ele então mandou prender aquele amigo dele. Prenda esse homem porque esse homem me deve. E aquele homem foi parar na prisão. E a Bíblia diz que então as pessoas viram aquilo, ficaram muito tristes, porque ele havia recebido o perdão do rei de uma dívida muito maior. E agora ele está diante de um amigo, de um conservo que ele não quer perdoar. E a Bíblia diz que ele manda o seu conservo ir parar na prisão, até que o rei ficou sabendo disso. E o rei manda chamar ele e disse assim, eu não te perdoei? Eu não perdoei você? E por que você não perdoa o seu amigo? E por que você não perdoa aquele que te ofendeu? Ele disse, não, então está cancelado o perdão. Já que você não perdoou aquele que te devia muito pouco, eu cancelo o perdão.
E eu quero ressaltar algo importante, querido. Porque muitas vezes a gente fala de perdão, e falar de perdão é fácil. O difícil é quando chega a hora de perdoar. A gente passa por diversos momentos na vida da gente que a gente fala, perdoa, perdoa. Mas quando chega a nossa vez de liberar o perdão, de perdoar, aí a gente se vê numa situação difícil, aonde muitas das vezes a gente não quer perdoar, aonde muitas vezes a gente não quer sofrer essa perda, muitas vezes não quer abrir mão, a gente não quer ficar no prejuízo, e a gente diz, não, eu não vou perdoar, não, eu não vou. E nós precisamos entender que o perdão é necessário. Diga comigo, diga, o perdão é necessário. Ouça, o perdão, querido, ele é necessário. Por quê? Porque o perdão, ele traz libertação. Diga comigo, diga, o perdão, ele traz libertação. Não para o outro, mas para você. Quando eu perdoo alguém, não é que eu estou validando o que ela fez comigo, não. Quando eu perdoo uma pessoa, não é que eu estou dizendo que ela está certa, não. Porque muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque ela pensa assim, eu vou perdoar, é como se eu estivesse dizendo que a pessoa está certa. Não, eu não estou dizendo que ela está certa, mas ao liberar o perdão, eu estou me libertando. O perdão é isso. Você não está validando o erro dela, você não está dizendo que ela está certa, mas você quer ser livre. Porque o perdão, ele envolve tanto o espiritual como o emocional. Quando você perdoa, você consegue dormir melhor. Quando você perdoa, você tem paz. Quando você perdoa, você tem alegria. Quando você perdoa, você tem a presença de Deus ao seu lado, amém? E quando você não decide perdoar, quando você decide resistir em não perdoar, quando você diz assim, eu não vou perdoar, aí é onde que mora um problema, e um problema gravíssimo, que é a falta de perdão na vida de muitas pessoas. Nós precisamos entender que nós tínhamos uma dívida impagável. Você tinha uma dívida com Deus, que você jamais conseguiria pagar. Eu tinha uma dívida com Deus, aonde eu jamais conseguiria pagar. E Ele decidiu vir a esse mundo, morrer no meu e no seu lugar, para poder pagar a nossa dívida e nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele decidiu nos perdoar de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todas as nossas iniquidades. Nós não merecíamos o perdão. O perdão não é porque a gente merecia, porque eu sou bom, porque eu... Não é mérito, não é por merecimento, porque a gente não merecia ser perdoado. Mas mesmo assim, Deus, com graça, com amor e com misericórdia, Ele decidiu nos perdoar, para que pudéssemos ser livres dessa dívida. Quantos compreendem isso? Deus decidiu nos perdoar. Ele decidiu liberar o perdão sobre mim e sobre você. E Ele não só decidiu perdoar, mas Ele praticou isso. Ele foi ferido, Ele foi machucado, Ele foi chicoteado, cuspido, Ele foi crucificado numa cruz. E quando Ele estava naquela cruz, morrendo pelos meus e os seus pecados, a Bíblia diz que Ele olhou para as pessoas zombando dele. Tu não és o Cristo, o Filho de Deus? Desce daí. Esse aí é o Cristo, coisa nenhuma. Ele morrendo pela raça humana. E Ele olhou para essas pessoas e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa essas pessoas. E tem hora que a gente vai para a cruz, a gente sofre, a gente é chicoteado, a gente passa por tanta provação, por tanta coisa difícil. E na hora que chega o mais fácil, entre aspas, na hora que chega o mais fácil, que é liberar o perdão, a gente diz: eu não perdoo, eu não libero o perdão. Ele estava ali, Ele passou por todo esse sofrimento, e Ele decidiu liberar o perdão. Ele decidiu praticar o perdão por amor a mim e a você. Não só aquelas pessoas que estavam ali, foi para mim e para você. Foi por causa do meu e do seu pecado que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por causa do nosso erro. Não foi Judas, não foi Pedro, não foi Pilato, foi os nossos pecados. A culpa foi minha, a culpa foi sua, por Ele ter morrido na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, amém?
Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu abrir mão. Ele decidiu abrir mão para liberar essa dívida para mim e para você. Para que nós viéssemos também perdoar as pessoas. Para que nós viéssemos também perdoar aquele que tem nos ofendido. E nós precisamos, igreja, entender isso. Que o perdão, ele é necessário na vida do cristão. Tanto Deus perdoar a gente, como a gente também perdoar o próximo. Ouça. Se você não amar a Deus, Deus vai continuar te amando. Se você não quiser amar a Deus, Deus vai continuar te amando. Diga comigo, diga: se eu não amar a Deus, diga: Deus vai continuar me amando. Deus não depende do meu amor. Deus não depende do seu amor para te amar. Ele nos ama independente da gente amar a Ele ou não. Deus, Ele me ama independente de eu fazer alguma coisa ou não. Ele vai sempre continuar me amando. Mesmo você sendo pecador, mesmo eu sendo pecador, mesmo a gente sendo falho, Deus, Ele nos ama. Não é por causa do nosso pecado, não é porque você está na igreja, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus ama todas as pessoas. O bêbado, a prostituta, o drogado, o mendigo. Deus ama a todos de maneira igual. Deus não tem distinção. Esse daqui eu amo mais porque está na igreja. Esse daqui eu amo pouco porque não está na igreja. Não, Deus ama a todos iguais. Se você amar a Deus ou não, Ele vai continuar te amando. Se você for infiel para com Deus, Deus, Ele vai continuar sendo fiel para você. Se você não quiser ser fiel a Deus, Deus vai continuar sendo fiel para com você. Porque a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis para com Deus, Ele permanece fiel para conosco. Você pode dizer glória a Deus por isso? A fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade. O amor de Deus não depende do meu amor. As promessas de Deus não dependem de mim, está liberada sobre mim. Deus liberou as suas promessas sobre nós, e essas promessas elas podem se cumprir na nossa vida. Agora ouça, existe algo que Deus condiciona. Ele diz: se você não perdoar o seu próximo, eu também não te perdoo. Se você não gostar de mim, Deus vai continuar gostando de você. Se você não me amar, Deus vai continuar te amando. Se você for infiel, Deus vai continuar sendo fiel. Mas se você não perdoar, Ele também não vai nos perdoar. É a única coisa que está condicionado, que se nós não perdoarmos, Ele fica impossibilitado de nos perdoar. É o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoe-me, Senhor, porque eu perdoei as pessoas. E assim como eu perdoei, eu peço que o Senhor me perdoe. E nós precisamos entender isso, igreja. Porque Jesus veio e nos perdoou. Ele veio e pagou o preço por mim e por você. Só que existem pessoas que ainda não se perdoaram. Existem pessoas que não liberaram perdão para si mesmo. E existem pessoas que não perdoaram o próximo, não perdoaram outras pessoas. E estão vivendo guerras, estão vivendo confusões, estão vivendo a falta da paz, a falta do sono, a falta da alegria. Porque a falta de perdão trava tudo na sua vida. Ah, mas não merece. Não é por mérito. E deixa eu dizer algo. Se alguém vir pedir perdão a você, e você disser assim: eu não perdoo, sabe o que acontece? Deus lá do céu perdoa essa pessoa. Se alguém vier lhe pedir perdão e você não perdoar, Deus libera essa pessoa. Se você disser: eu não perdoo, Deus, só por ela ter reconhecido ou querer o perdão, ela quis o perdão, a pessoa dizer: ô fulano, me perdoa. Aí a pessoa está revoltada, está chateada: eu não perdoo você não. Não tem problema. Ela pode não perdoar, mas Deus já perdoou aquela pessoa que pediu perdão. E aquele que não quis liberar o perdão, como ficou, bispo? Ficou inadimplente com Deus, também não vai ser perdoado. Aquele que ele não quis perdoar, Deus já liberou. Aquele que você não quis perdoar, que ele pediu perdão, essa pessoa já está liberada por Deus. Deus já perdoou essa pessoa, mesmo sem você querer ou não perdoar.
A partir do momento que ela disse: me perdoa fulano, eu errei, me perdoa fulano pelo que eu fiz, ainda que você não queira perdoar essa pessoa, ainda que você não deseje perdoar essa pessoa, Deus já perdoou essa pessoa. Só que se você não quiser perdoar, você fica inadimplente com Deus. Você fica agora também com os céus travados sobre a sua vida e Deus não lhe perdoa. E nós precisamos entender o perdão. Por quê? Porque corre o risco de você estar na igreja e estar anos sem falar com seu pai, sem falar com a sua mãe, sem falar com seus irmãos, por causa do orgulho, por causa da soberba, porque falta humildade. Ah, mas não merece. E você acha que você merecia o perdão de Deus? E você acha que você merecia? Eu não merecia. Nenhum de nós merecíamos. E Ele veio e nos perdoou. Ele veio e abriu mão da glória para nos perdoar. Ele veio e assumiu uma grande perca por amor a mim e a você. Ele veio e nos perdoou. E Ele disse: perdoem as pessoas, perdoem assim como eu te perdoei. Não é mérito, não é para a pessoa se dar bem, é para você. Porque quando você perdoa alguém, você está presenteando você mesmo. Quando você perdoa as pessoas que te ofenderam, que falaram mal de você, que caluniaram, que te traíram, que viraram as costas para você, quando você perdoa essas pessoas, você está fazendo um bem para você mesmo. Você está entregando um presente para você, chamado paz, chamado perdão de Deus sobre a sua vida. Jesus está nos ensinando: perdoe. Perdoe, porque se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Perdoe, porque o perdão é importante, ele é necessário. E sem perdão, meu irmão, a nossa alma está condenada ao inferno. Sem perdão, a sua alma está condenada. Se você não liberar o perdão, você está com os céus travados sobre a sua vida e Deus não vai te perdoar. E nós precisamos encarar o perdão como uma necessidade na nossa vida, uma necessidade contínua, todo dia. Irmãos, e quanto mais você resiste em perdoar, mais problema vai aparecer na sua vida. Se você é uma pessoa que não gosta muito de perdoar, parece que você vai ser uma pessoa fácil de se meter em encrenca, em problemas. E você diz: meu Deus, de novo? É, de novo. E eu aprendi a não resistir o perdão. Eu aprendi a liberar o perdão. E quando acontece alguma coisa, eu digo: meu Deus, deixa eu resolver logo, porque eu não quero os céus travados sobre a minha vida. Deixa eu resolver logo, Senhor, porque eu não quero viver sem o teu perdão. E muitas vezes a pessoa não merece, e muitas vezes eu não estou validando o que ela fez, mas eu estou querendo que os céus estejam abertos sobre a minha vida. Eu estou querendo o perdão de Deus. A pergunta que eu faço é: quem você deve perdoar? Quem é a pessoa que feriu você? Quem é a pessoa que você está resistindo em perdoar? Quem é a pessoa que você está tendo dificuldade para perdoar? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: perdoe. Libere o perdão para essa pessoa. Rasgue essa dívida. Perca dinheiro, perca coisas, mas não perca a sua alma. Não perca a sua paz. É o seu esposo, é a sua esposa, perdoe. É o seu pai, a sua mãe, perdoe. Libere perdão. Eu não sei quem é a pessoa, mas libere o perdão, porque o perdão, ele é necessário. E o perdão, ele nos traz a paz de Deus sobre a nossa vida, amém? Jesus diz assim: é o reino dos céus. Se vocês não perdoarem, Deus também não vai te perdoar. E ainda que Deus já tenha te perdoado, e você diz: a partir de agora eu não perdoo mais, Deus manda chamar. Ele diz assim: chama ele de volta. Eu não te perdoei. A sua dívida não era maior. E por que você não perdoou essa pessoa? E por que você não abriu mão? E por que você não sofreu essa perca? Sendo que a minha perca foi muito maior. E todo perdão, meu irmão, pode ter certeza, ele tem recompensa de Deus. Então não resista em não perdoar. Se tem alguém da sua família que você não está se falando, fale com essa pessoa. Libere o perdão. Se tem alguém no seu trabalho que te magoou, que te chateou, perdoe essa pessoa. Se tem alguém que fez o mal para você, perdoe essa pessoa.
E você pode dizer assim: ah, bispo, mas não é, é porque não foi com você, é porque você não sabe o que fizeram comigo. Oh, meu querido, não importa o que fizeram com você, não importa o mal que fizeram a você, faça o bem para você mesmo, se liberando, perdoando. Porque se você não perdoar, você que está fazendo mal para você mesmo. Se você não perdoar, não é a pessoa que fez o mal para você, não, é você que está fazendo mal para a sua alma, é você que está fazendo mal para você mesmo. Se você não perdoa, você é o pior inimigo que você tem. Se você não perdoa, a pior pessoa da sua vida é você. Se você não libera o perdão, o mal não é a pessoa, é você que é mal, que não perdoa e nem libera perdão. Está vivendo aí a amargura, a mágoa, o ódio, vivendo o ressentimento, vivendo aí a falta de alegria, a falta de paz. Então seja bom para com você mesmo, perdoe essa pessoa, porque isso vai fazer bem é para você, amém? Não é para ela não, é para você. Eu lembro que eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida, com brigas familiares. Já fiquei de mal da minha mãe 1 ano, sem se falar com a minha mãe. A pior coisa do mundo, estava desviado da presença do Senhor, e deixei o diabo colocar a mágoa, o ódio no meu coração. Até que um dia eu decidi me libertar. Eu fiquei 1 ano sem falar com a minha sogra, ou 1 ano sem querer conversa com ela. Até que um dia Deus colocou no meu coração: eu só vou te perdoar se você perdoar ela. Eu não sei de onde eu encontrei forças, mas eu decidi tomar aquela decisão. Eu não me movi por emoção, mas eu me movi por uma decisão de dizer: eu vou perdoar ela, eu vou liberar o perdão. Eu cheguei na casa dela, ela tomou um susto, e eu disse: minha sogra, me perdoe por todo o mal que eu já te fiz. E ela disse assim: eu que te peço perdão por tudo que eu te fiz. E naquele momento, querido, houve uma paz. É como se tirasse uma nuvem negra de cima de mim. Naquele momento era como se tivesse tirado um fardo pesado das minhas costas. E quantas vezes nós estamos carregando fardos pesados por não querer perdoar? Quantas vezes nós estamos fazendo mal para a nossa alma? É comprovado cientificamente que a maioria das doenças, entre câncer e tantas outras doenças que existem, é por causa de mágoa, é por causa de ressentimento, é porque o ser humano não perdoa. E se você não perdoa, os céus vão estar travados sobre você. Jesus pagou o preço, Ele perdoou você, para que você pudesse perdoar outras pessoas, amém? Jesus já te perdoou, você está perdoado. Então perdoe as pessoas que te fizeram mal, que seja a sua nora, que seja o seu vizinho, seja quem for, meu irmão, perdoe essa pessoa. Mande uma mensagem dizendo: fulano, eu te perdoo. Mande uma mensagem mesmo: ah, mas ela tem que me pedir perdão. Meu irmão, libere o perdão, seja livre, liberte o seu coração, se liberte, para que você venha ter paz com Deus, amém? Deus quer liberar o perdão sobre a sua vida. Então decida nessa noite perdoar todas as pessoas que te ofenderam, perdoar todas as pessoas que te fizeram mal, e pague o mal com bem. Faça o bem a todos, faça o bem aos seus inimigos, faça o bem àqueles que falam mal de você. Seja uma pessoa boa, e você vai viver o amor e a graça de Deus nessa terra, amém? Eu quero orar por você. Fique de pé. Eu não sei, mas todos nós, todos os dias, precisamos perdoar. Perdão não é mérito. É difícil? É difícil. Mas eu prefiro perdoar do que viver sem o perdão de Deus. Eu prefiro perdoar do que ver a dívida que Deus rasgou voltar contra mim, ou uma dívida que eu não consigo, uma dívida que você não consegue. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. O preço que Jesus pagou foi um preço de cruz, foi o perdão. Ele nos perdoou. Havia uma dívida contra nós, havia uma dívida contra mim e contra você. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoou, e Ele deseja que você também perdoe as pessoas. Talvez você entrou aqui nessa noite e já faz um tempo que você dorme e você acorda pensando nessa pessoa que te fez mal. Você vai dormir o dia todo, essa pessoa te acompanhando, e Deus está querendo que você se liberte.
Se liberte da mágoa, se liberte da traição, se liberte da injustiça que fizeram com você. Libere o perdão para essa pessoa, seja livre, faça o bem para você mesmo. Dê esse presente para você. Você merece ser livre, você merece ter paz, você merece ser feliz, você merece ser solto desse passado. Você não sai desse passado, e nessa noite Jesus está aqui para te libertar do passado. Mas para isso Ele precisa que você perdoe todas aquelas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que te caluniaram. Perdoe todas as pessoas que fizeram mal, que queriam a sua morte. Perdoe essas pessoas. Perdoe nessa noite. Fale para Deus neste momento quem são as pessoas que você vai perdoar. Fala para Deus quem são as pessoas que você vai liberar o perdão. Ou talvez essa pessoa veio até você e você não quis perdoar. Diga para Deus nessa noite, diga: Deus, eu vou perdoar. Se renda a Ele de todo o coração. Fala para Ele neste momento, abrindo o seu coração para Ele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é
Diga assim comigo, diga: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Diga: Senhor, eu perdoo todas as pessoas que me feriram, que me magoaram. Diga: Deus, eu libero o perdão nessa noite para receber o teu perdão maravilhoso, em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Ainda em pé, querido, nós já estamos finalizando. Está aqui a Santa Ceia. O que significa a Santa Ceia? Jesus, na noite que ele foi traído, ele repartiu o pão e disse: fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice, repartiu e disse: façam isso em memória de mim. Isso é o meu sangue que é derramado por vocês. E tinha uma pessoa lá na Santa Ceia, que se a gente fosse analisar a ótica humana, essa pessoa não podia participar da ceia. Quem era, bispo? Judas. Roubando de Jesus, ia vender Jesus, mas mesmo assim Jesus não o proibiu de participar da ceia. Sabe por quê? Não importa o pecado do ser humano, Deus, ele sempre oferece a disponibilidade dessa pessoa se consertar, de se arrepender. Não importa o quão ruim seja uma pessoa, o perdão sempre está disponível. O perdão estava disponível para Judas, ele que não quis. Bispo, quem é que pode participar da Santa Ceia? Não é eu que digo. A Bíblia diz: examina o homem a si mesmo. Você é falho, eu sou falho, todos nós somos falhos. O que você não pode é participar da ceia querendo não perdoar. Não, eu não vou perdoar. Então você não pode participar, você tem que liberar o perdão. Se você pecou, peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar. Quem é batizado, a gente vai passar os elementos da ceia. Bispo, eu não sou batizado. Fica em pé, eles vão louvar a Deus com o hino, e você vai entoar essa canção com a gente, e logo logo nós vamos participar da Santa Ceia, amém? Isso. Pode passar os elementos. Não coma e não beba ainda. Se você pegar os elementos, feche os teus olhos. Você que já é batizado, pode pegar os elementos. Bispo, eu não sou batizado ainda. Depois nós vamos marcar o seu batismo. Me procure. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor. Isso, pega os elementos, feche os teus olhos. Ele pagou o preço para que você pudesse ser livre. Feche os seus olhos e se renda a Ele. Sepulcro, oh, aleluia!
dê um sinal com a mão. Todo mundo pegou? Levante o pão para o alto. Feche os teus olhos e diga assim comigo, diga: Jesus, eu reconheço o teu amor e o teu perdão por mim na cruz do Calvário. Diga: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, assim como eu tenho perdoado todos aqueles que têm me ofendido. Diga: Jesus, consagra esse pão e esse suco de uva, para que quando eu participar dessa santa ceia, eu possa me lembrar do sacrifício do Senhor naquela cruz, para me perdoar de todos os meus pecados. Diga: Senhor, eu oro e te agradeço. Amém. Coma do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele moído na cruz do Calvário, para te perdoar, para abrir mão da dívida por você. Beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado na cruz do Calvário. O sangue que purifica, que nos perdoa, que nos lava de todos os nossos pecados. Isso, agradeça a Ele. Aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Levante as suas mãos e declare: Cantamos aleluia, oh, aleluia. cantamos aleluia, Jesus Cristo venceu. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. cantamos Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. exaltado é pra sempre adorado é pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Santo, santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite, você diz assim: bispo, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, e eu senti nesse culto de entregar minha vida a Jesus, de receber Jesus como Salvador da minha vida. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor e você quer nessa noite voltar. Jesus está te chamando. Ele te perdoa de todos os seus pecados, Ele te perdoa de todas as suas iniquidades. Se você deseja receber Jesus como seu Salvador, ou se você quer reconciliar com Ele, dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém que gostaria de receber Jesus como Salvador? Amém, a nossa irmã aqui. Vem aqui que eu vou orar por você, irmã. Mais alguém gostaria de entregar a vida a Jesus ou reconciliar? Eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar que nós vamos orar. Cadê os aniversariantes? Quem está fazendo aniversário hoje? Dá um sinal com a mão quem está fazendo aniversário hoje. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Ah, mas rapaz, Evangelista Isabel, passamos batido? Misericórdia, Evangelista. Eu não vi no grupo. É a pequenininha que está fazendo aniversário? Ah, sim, sobe aqui. Então vamos orar por ela. Vocês dois querem receber Jesus como Salvador? Amém, glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos. Descruza os braços, vocês que estão aqui na frente. Isso, pode soltar o braço de vocês, ficar com o braço normal. Feche os olhos de vocês e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus. Os dois, diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço que só o Senhor é o Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro dos céus. Amém. Deixa eu orar por vocês. Pai, estão aqui os teus filhos, meu Pai.
que reconhecem que só o Senhor é o Salvador da vida deles, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro dos céus, quebrar todas as maldições, salvar, perdoar, meu Pai, todos os seus pecados, todas as suas falhas, e que a dívida do pecado que havia contra eles sejam rasgada, e a partir de hoje nós declaramos uma nova história sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. A igreja aplaude o Senhor Jesus pelos nossos irmãos. Parabéns, viu? Parabéns, minha querida, glória a Deus. Volta abençoado pelo lugar de vocês. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. No final, os visitantes, eu vou pedir para entregar um cartãozinho com o nome do WhatsApp. Os obreiros pegam aqui e nós vamos cantar os parabéns por essa princesinha aqui. Como é o nome dela, Pedro? Ana Alice? Pronto. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Feche os teus olhos e depois nós vamos orar pela Ana Alice. Pai, obrigado por este culto, pela tua palavra. Que aqueles que precisam liberar o perdão, que de fato eles possam liberar. Que eles sejam livres de toda mágoa, de todo ressentimento. Que a paz do Senhor reine sobre eles. Deus, leva cada um para suas casas, guardado, protegido. Dê a todos uma noite de paz. Ó Deus, e uma semana abençoada, Pai. Que ao dormir essa pessoa tenha o sono do justo, Pai. Ó Deus, obrigado pela vida da Ana, que está completando mais um ano de vida. Nós queremos aqui profetizar, ó Deus, a tua paz, a tua alegria, toda sorte de bênção sobre a vida da Ana. Que ela cresça com sabedoria, Pai. Que ela seja um instrumento nas tuas mãos. Nós apresentamos e entregamos ela ao Senhor. Te agradecemos por mais um ano de vida que a Ana completa, em nome de Jesus, os que credes, amém? Vamos cantar os parabéns e depois dê a paz do Senhor para o seu irmão. Bora lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, Muitos anos. anos de vida. Que Jesus te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Parabéns, Joana. Deus abençoe, queridos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Terça, quarta e sexta nós temos culto. Não falte. Sexta-feira, culto de libertação. Está sendo uma bênção. Que Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.